Há muitos séculos, nas últimas horas da vida de Jesus, um oficial romano testemunhou eventos que transcendem as eras e desvendam mistérios ocultos nas sombras sobrenaturais que envolveram a terra. Este oficial, ao presenciar a morte de Jesus, não pôde negar a verdade que se revelava diante de seus olhos. Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. A narrativa final de Jesus, detalhada no livro de Marcos 15, 33 a 39, foi marcada por uma agonia profunda. Ele foi abandonado, zombado, humilhado e torturado. Na cruz, onde respirou pela última vez, algo extraordinário ocorreu. Ao meio-dia, uma escuridão total envolveu o lugar, persistindo até as 3 da tarde. Este não era um eclipse comum, pois a lua estava cheia, tornando impossível um eclipse solar. Essa escuridão, portanto, era um sinal direto de Deus. Flegon de Tralles, um historiador da época citado por Eusébio, registrou um eclipse solar estranho no 4º ano da Segunda Olimpíada. Este evento foi acompanhado por um dia que virou noite, estrelas surgindo no céu e um terremoto devastador em Bitínia. Embora Flegon tenha interpretado isso como um eclipse, no contexto bíblico, parece ter sido algo de natureza divina. O terremoto mencionado por Flegon também ressoa com o relato do terremoto que ocorreu na morte de Jesus. Este relato não é apenas um registro histórico. Ele convida a refletir sobre a reação do oficial romano à morte de Jesus e os eventos sobrenaturais que ocorreram. Revela a grandiosidade do momento e o significado que ecoa até os dias de hoje. São Cipriano adiciona um toque dramático ao descrever que o sol escondeu seus raios, recusando-se a testemunhar o crime cometido pelos homens contra seu Criador. No ápice dessa narrativa, Jesus, na escuridão, clama em aramaico: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Marcos 15, 34. Essas palavras expressam um profundo sentimento de abandono. Mesmo na escuridão, alguns pensaram que ele chamava por Elias, ligando-o à figura messiânica. Numa cena de misericórdia misturada com zombaria, alguém oferece a Jesus uma esponja em vinagre, desafiando-o a esperar por Elias. Após esse momento, Jesus falece e algo extraordinário acontece. O véu do templo se rasga de cima a baixo. O templo possuía 2 véus, um na entrada do lugar santo e outro diante do Santo dos Santos, o coração do templo. O véu que se rasgou com a morte de Jesus estava na entrada do Santo dos Santos, simbolizando o acesso direto à presença de Deus, agora disponível a todos por meio da morte redentora de Jesus. Era a tradição dos sacerdotes, na véspera do dia da expiação, durante a oração da tarde, coincidente com a hora da morte de Jesus, abrir o véu externo para que o povo visse o lugar sagrado. Contudo, o incrível ocorreu quando, nesse momento, o véu interno se rasgou de cima a baixo. Flávio Joséfo, renomado historiador, descreveu esses véus como sendo enormes, pesados e ricamente decorados com ouro e púrpura. A ruptura desses véus simbolizava não apenas a revelação por Cristo da antiga forma de adoração, mas também indicava que o caminho para Deus estava agora aberto não apenas para os judeus, mas para todos, graças ao sacrifício de Cristo. A ruptura do véu simbolizava algo monumental. O caminho para o céu estava agora desimpedido devido à morte do Senhor. Como a frase sugere, ao superar a dureza da morte, Jesus abriu o reino dos céus para todos os crentes. Antes de Cristo, parecia que o céu estava fechado para nós, mas com sua morte, aquele véu foi rasgado e o caminho foi franqueado. Em Marcos 15, 39, testemunhamos a reação do centurião, responsável pela execução, ao ver Jesus morrer. Diante dessa cena impactante, ele teve uma profunda realização. Certamente, aquele homem era o Filho de Deus. Esse centurião, habituado a supervisionar execuções, percebeu algo singular na maneira como Jesus enfrentou a morte. Observou a calma e a dignidade de Jesus, ouviu suas últimas palavras e testemunhou seu último grito, intenso e inesperado. Tudo isso levou o centurião a reconhecer em Jesus algo além de um simples homem. Esses poucos versículos de Marcos nos proporcionam uma narrativa intensa, repleta de momentos singulares. O oficial romano, testemunha da morte de Jesus, acabou por reconhecer a verdadeira identidade de Jesus. Aquele que iniciara seu ministério de maneira discreta,
revelava agora sua verdadeira essência para todos. O centurião que comandava os soldados naquele dia pode ter participado das zombarias ou ordenado que Simão de Cirene auxiliasse no carregamento da cruz. Para ele, poderia ter sido apenas mais um dia de trabalho, supervisionando uma execução. No entanto, algo em Jesus capturou sua atenção. Poderia ter sido a coragem de Jesus diante dos poderes do mundo, suas palavras de amor na cruz, a misteriosa escuridão que cobriu a terra ou o rasgar do véu do templo. Talvez tenha sido algo que Jesus transmitiu durante esses momentos cruciais. Naquele instante, enquanto observava o corpo inerte de Jesus na cruz, o centurião pode ter ficado ali parado, com os olhos arregalados, formando em sua mente as palavras: certamente esse homem era o Filho de Deus. Que pensamento incrível para um oficial romano! Se os líderes religiosos tivessem ouvido isso, certamente ficariam boquiabertos. Eles haviam persuadido Roma a executar Jesus justamente por ele ter se declarado o Filho de Deus. Afinal, reconhecer Jesus como o Filho de Deus enquanto ele estava vivo é uma coisa. Pedro fez isso em Marcos 8, 29 e 30, declarando: Tu és o Cristo. No entanto, aceitá-lo como Filho de Deus após a ressurreição é outra história. Muitos passaram a acreditar nisso depois, mas perceber Jesus como o Filho de Deus quando ele está morto e toda a esperança parece ter se esvaído, esse oficial romano pode ter sido o único a fazê-lo. Quanto ao destino desse centurião, não podemos ter certeza. Certamente, ele teve muito a refletir, especialmente quando surgiram rumores de que Jesus estava vivo. Talvez ele tenha começado a entender a extensão do que fez contra Jesus. O que sabemos é que ainda havia esperança para ele naquela cruz. Jesus estava pagando o preço pelos pecados desse oficial, abrindo um caminho para que ele pudesse estar com o Pai. Como Stuart Thompson expressou no hino: quão profundo é o amor do Pai por nós. Vejo o homem na cruz com meu pecado em seus ombros, envergonhado, ouço minha voz debochada entre os zombadores. Precisamos compreender que Jesus morreu por nós, e rejeitá-lo depois de conhecê-lo e ouvir o Evangelho nunca deixará alguém o mesmo. Há relatos de que quando o jovem rico rejeitou Cristo, ele foi embora triste e perturbado, pois negar o que Cristo afirmou é algo muito sério. Para muitos que estão ouvindo, pode ser um momento decisivo aceitar Jesus hoje. No entanto, também houve aqueles que Deus rejeitou, como no caso de Saul. Assim, encerramos nossa jornada pelos momentos finais de uma das histórias mais impactantes da humanidade. A viagem não termina aqui. Em nosso canal, cada vídeo é uma porta aberta para novos mistérios, histórias fascinantes e descobertas transformadoras. Se você gostou dessa jornada, imagine o que mais temos a explorar juntos. Não perca a chance de fazer parte dessa comunidade incrível. Inscreva-se agora, deixe seu like e, neste vídeo, seu comentário é o combustível para continuarmos essa jornada. Até a próxima!